Olá, nesse vídeo vou ensinar você a utilizar o plugin Polygon Divider para dividir polígonos irregulares. O primeiro passo é você ir no menu Complementos, gerenciar e instalar complementos e aqui em tudo pesquisar pelo nome do polígono, do plugin Polygon Divider, que é esse aqui. Clique sobre ele e clique em instalar complemento. Depois em Close. E ele vai estar tanto no menu Vetor, Polygon Divide, ou então neste ícone. Pode clicar nele. Eu recomendo que você esteja com os arquivos que quer dividir, esses arquivos vetoriais, pode ser shapefile, e também o projeto em coordenadas planas. Porque assim você vai tanto conseguir calcular a área inicialmente em metros quadrados, quanto fazer um tipo de validação, né? Verificar se o cálculo de área que o plugin fez na tabela de atributos, quando ele divide, né, em partes iguais ou aproximadamente iguais, vai ficar igual ao cálculo que você quer. Geralmente a gente se baseia na projeção UTM para poder fazer esses cálculos de área. Se sua área abranger mais de um fuso, você pode utilizar, por exemplo, a projeção de Albers. Nesse caso, eu estou utilizando em UTM mesmo, no fuso 23 Sul. Eu tenho dois exemplos, um que seria de um retângulo e outro de um polígono mais irregular, que é de São José dos Campos. Então, aqui na camada de entrada, você vai escolher a que você quer fazer a divisão. Eu vou escolher de retângulo. E nós temos duas opções. Uma que é para você inserir a área, e daí ele vai calcular a quantidade de divisões necessárias para atingir essa área. E o outro que seria o número de divisões, quando você não liga para o tamanho da área. O que lhe interessa é fazer a divisão em 5 partes, 10 partes, etc. Antes disso, eu vou abrir esse retângulo, a tabela de atributos dele. Veja que eu já calculei a área. Essa área deu aproximadamente 400 km². E eu vou querer que esse polígono aqui seja dividido em áreas de 100 km². Então, quando eu voltar lá no Polygon Divider, eu vou escolher o retângulo, né? E aqui, nessa área, eu vou digitar o valor de 100 km². Só que, nesse caso, você tem que inserir em metros quadrados, não em quilômetros. Então, vamos digitar o 100 e mais 6 zeros, para ficar em metros quadrados. 3, 3 e mais 100, ok? Aqui nesse arquivo de saída, você vai salvar. Eu vou salvar no retângulo, vou colocar um underline, 100 km. Então, eu quero que ele divida em partes de 100 km. Salvar. Essa opção aqui embaixo é a direção de corte, que pode ser de esquerda para direita para esquerda, de baixo para cima, cima para baixo, como você quiser. Eu vou deixar esse padrão. E a tolerância é o percentual de diferença que vai dar entre uma área e outra. Se for um polígono irregular, esse valor não vai ficar exatamente igual, né? É muito difícil que seja totalmente do mesmo jeito. Mas essa tolerância você pode ajustar para ficar mais preciso possível. Aqui está 0,1, se você botar, por exemplo, 0,01, ele vai ficar mais preciso ainda. Só que se você diminuir muito esse valor, vai demorar mais ainda para ele fazer. Eu vou manter do jeito que está. E esse absorver sobras eu também vou manter, porque eu vou explicar depois. Então, vamos clicar em OK. Ele dividiu o polígono em 4 partes de aproximadamente 100 km. Vamos abrir a tabela de atributos. Meu arquivo original, ele tinha um ID e a área. Quando você executa esse plugin, ele cria mais outras colunas que estão explicadas nesse link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E agora, eu vou criar mais uma coluna para calcular a área a partir da projeção UTM. Você vai ver que vai ficar um pouco diferente dessa coluna que ele criou aqui, que seria o valor que eu inseri lá, né? De 100 km².
Vai ficar um pouco diferente porque eu quero em UTM e aparentemente esse plugin ele utiliza outros parâmetros, acho que em coordenadas geográficas, e ele faz a conversão. Então, vamos na calculadora de campos, eu vou criar uma área 2, porque já tem uma área normal, vai ser o número decimal, eu vou colocar o cifrão área para calcular a área, dividido por 1 milhão, para ele ficar também em quilômetros quadrados, e não em metros quadrados. Clique OK e veja que ele calculou. Ele fez 4 áreas de 100 quilômetros quadrados com alguma pouca diferença depois da vírgula, né? Dependendo do nível de detalhe que você precisa, isso aqui vai ser irrelevante, esse valor após a vírgula. Vou fechar as edições. Essa é uma maneira de você fazer o trabalho com divisão de polígonos pela área. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento, só que utilizando São José dos Campos, que é um polígono irregular. E ao invés de escolher por área, vou escolher por quantidade de divisões. Vamos no menu vetor, Polygon Divider. E aqui na camada de entrada eu vou escolher a de São José dos Campos 2019. Vou salvar a camada. Ela vai ser São José dos Campos em 5 partes. Então, vou abreviar mesmo, clicar em salvar. E ao invés de você escolher por área, você vai escolher pelo número de divisões. Vou deixar 5 mesmo. E aqui a direção de corte. Você pode fazer vários testes e ver aqui é melhor. Vou colocar, por exemplo, de cima para baixo. E vou deixar marcado absorver sobras, que ele vai deixar a área um pouco maior do que o que deveria ser, quando você deixa marcado isso aqui. Vamos fazer um teste. Clicar em OK. Vou abrir a tabela de atributos. Veja que ele criou 4 divisões ao invés de 5, por conta daquilo que eu tinha feito, aquela opção que eu deixei marcada. Vou mais uma vez rapidamente calcular a área, vai ser uma área 2, só para a gente ver a diferença. E aqui embaixo eu vou escolher o recente, já que eu já tinha feito isso, para não ter que inserir novamente, né? Então, vou calcular a área em quilômetros quadrados. Veja que ele calculou em 4 partes de 274,8 quilômetros quadrados. Vou fechar as edições e vamos fazer novamente para finalizar. Agora eu vou escolher novamente São José dos Campos e vou desmarcar esse absorver sobras. E aqui eu vou colocar na frente underline sem sobras, tá bom? Só para você ver a diferença. Também vou escolher de cima para baixo e clicar em OK. Vamos abrir a tabela de atributos. E veja que agora ele criou 5, como eu queria. Então, isso vai depender muito do objetivo do seu trabalho. Faça testes e verifique o que é melhor para você. Se fazer por divisão ou fazer por tamanho de área, desmarcando ou marcando as sobras. Vou calcular novamente a área. Vai ser o número decimal. E copiar essa expressão. Deu 219,9, alguns 0,8, porque não tem como ser exatamente igual, vai ter alguma diferença, que dependendo do objetivo vai ser irrelevante, como eu falei. Deu um valor um pouco menor do que aquele outro, porque aquele outro estava com 4 divisões, esse aqui com 5. Chegamos ao final do vídeo, espero que você tenha gostado. Não esquece de compartilhar, se inscrever no canal e clicar no gostei.